muito bem, estamos aqui novamente com o nosso videozinho aqui, falando hoje sobre história. Nosso volume 2 da nossa apostila, na unidade 3, onde fala sobre povos formadores do Brasil. E iniciamos com este mapa, que é uma reprodução, né? Bem antiga, por sinal, aonde está mostrando, olha lá, um pouquinho mais para cima, né? Ele está mostrando, ele representa, né, o que está sendo realizado por indígenas, ó, né? É bem representativo, tá bom? É onde nós iniciamos a nossa apostila. E nós vamos iniciar falando sobre os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Olha lá, deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Vocês viram que lindo que está nosso painel de bandeirinha? É para comemorar o nosso mês junino, né? Então vamos lá. No Brasil, somos falantes do quê? Da língua portuguesa. Isso diz muito sobre a nossa cultura e a nossa história. Essa é a nossa língua porque os portugueses, vindo de Portugal, chegaram às terras em 1500. Depois também trouxeram suas famílias para aqui viver, né? E assim foi tendo suas influências e a formação, né, do nosso território. Olha aqui o emblema, né, dos portugueses. Aí nós temos lá falando, né, quando eles chegaram, como era habitado, né, e os povos que já estiam lá, né, que eram os indígenas, gente. E olhem, vejam bem, são 274 línguas, né, atualmente, né. Isso quer dizer que é uma diversidade muito grande dentro da nossa história. Diferente, né? Que cada um tem a sua cultura. E aqui nós temos uma curiosidade, lá na página 5. Estudiosos de línguas indígenas afirmam que, antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Né? Aqui tem uma imagem representando, ó. Tá? Aí, com a diversidade das etnias, né, habitavam, né, atual território em que vivemos, que é hoje onde nós estamos. Esses grupos, por vezes, mantinham contato uns com os outros. Existiam aqueles grupos que conviviam de uma forma pacífica, tá? E trocavam produtos e se ajudavam quando surgiam as dificuldades. As aldeias cresciam e se separavam conforme a ocorrência de conflitos, né? Iam tendo as mudanças dentro e fora dos grupos, tá? Essas comunidades eram chefiadas por homens conhecidos como caciques. Eles eram responsáveis pelas aldeias. Os indígenas também se deslocavam e distribuíam pelo território através do que? Eles abriam, né, as estradas por meio das florestas e também utilizavam canoas. Ó, eles navegavam, né, para fazer essas trocas. Tá? Olha lá, ó, onde tem nossa imagem representativa lá. Essas canoas também eram chamadas de pirogas, né? Eram movidas a remo, né? E eram feitas por meio do entalhe de tronco de árvore. No caso, eles tiravam e faziam, né, as suas canoas. Olha lá o desenho representativo lá. Tá? Aí nós temos aqui um mapa que representa a localização dos povos indígenas no período em que os portugueses chegaram, né? Então, olha aqui como é que era, né? Aqui o nome dos grupos indígenas, cada cor na sua legenda representando aqui no mapa. Isso daqui foi quando eles chegaram, tá? Os portugueses.
Aí nós temos as atividades propostas, que com certeza vocês já devem ter realizados. Aí nós temos as etnias da região do Xingu, olha lá, né? Que viviam atualmente no território brasileiro e se organizavam em grupos, espaços e modos diferentes de vida. Atualmente, no Rio Xingu, no estado do Mato Grosso, vive um povo. Ele é organizado em aldeias com cerca de 500 pessoas. Antigamente, os ancestrais desses povos habitavam uma grande parte do território amazônico, formado em agrupamentos. Tá? Há vestígios ainda que indicam a existência de pontes para atravessar rios e campos para plantar mandioca. Então isso aqui, essas pontes elas eram interligadas por estradas, né? Mas tudo vai se modificando. Então aqui nós falamos aqui na página da nossa apostila, olhem lá, ele está representando, tá? Aqui outra curiosidade, tá? Sobre quem estuda, né? Que é o arqueólogo, ele estuda o que? Os povos antigos por meio de escavações, eles vão escavando e vão descobrindo, né? Vestígios, aonde eles conseguem fazer uma busca para saber quem viveu naquela época, naquela localização. Também eles nos ajudam a estudar aqui, ó, como era, né? Até como é até os dias de hoje. Olha lá. A representação, né? Aí, a colheita e o uso da terra. Olha lá, gente. Os indígenas, eles ocupavam o litoral do Brasil. Viviam da caça, pesca e da coleta de frutos, como por exemplo o coco, né? Os indígenas viviam em áreas bem distantes do litoral. Eles praticavam a agricultura e a cultura e cultivavam essas sementes, né? E produtos agrícolas que tinham naquela região, né? Que era daquela região, como no caso o milho, tá? Olha aqui, ó. O milho ele vem de origem lá da América Central, ó, né? Ele faz parte da localização, olha aqui, ó. Então aqui em nosso prato que a gente gosta muito, né? Inclusive a nossa época do mês junho é um mês que a gente usa muito, né? A gente consome muito isso, né? Aí nós temos também uma curiosidade sobre a mandioca, que também é chamado em outros lugares de aipim, né? Também é um vegetal, tá? Aí nós temos as atividades propostas lá da apostila de vocês. E aqui falar um pouquinho, ó, sobre os povos vindos, né? Olha lá, do Alemar para o atual território brasileiro, olha lá, ó, que é o Novo Mundo, né, gente? É um lugar de nome Novo Mundo. Olha lá, os portugueses foram os primeiros europeus a ocupar o território brasileiro. Eles chegaram aqui em 22 de abril de 1500, depois de muitos e muitos anos. Os outros europeus também passaram a vir para essas terras. Por isso, né, que os portugueses buscavam, o que eles buscavam? Riquezas como ouro, pedras preciosas, matérias-primas, diferentes temperos também, né? Foi onde foi se descobrindo, né, através do que? Dos indígenas, né? Antes de atracarem seus navios, os portugueses chamavam essas terras de Ilha de Vera Cruz. Tá? Esse foi um nome como reconhecer o território e perceberam que a terra era muito extensa. Extensa quer dizer tamanho, muito grande, né? Então era maior do que uma ilha, tá? Aí nós temos lá, ó, né, uma imagem, claro, simbólica ali mostrando, né? Eles vieram de navios no litoral e chamavam, né, como eu disse, as terras de Ilha de Vera Cruz. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras do litoral, bem próximo do litoral. O litoral é onde são as terras banhadas pelo oceano, né? Dessa maneira, podiam proteger o território de invasões, também teriam fácil acesso às embarcações que estavam vindo, né, e voltando para a Europa, tá? Então, nós temos lá outra curiosidade, né? Olha lá, ó. Os portugueses também foram os primeiros a navegar em lugares distantes, pois tinham recursos para realizar essas viagens, né? As viagens eram marítimas.
eram bastante custosas. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram a explorar esse tipo de riqueza e também, né, vinha dessa forma, como por exemplo os franceses, né? Eles começaram a se interessar e começaram a extrair o que? O pau-brasil. Além de extrair, eles comercializavam também, tá, na Europa. O pau-brasil era muito valorizado na Europa por causa do quê? Porque a madeira era de boa qualidade, era utilizada para construir embarcações e móveis e também ela tinha uma seiva, ela tem, né, uma seiva de coloração avermelhada, que era usada naquela época para atingir tecidos, né? Olha lá, tá? Aqui, ó, tá vendo o núcleo, né? A tinta, ela é extraída para pigmentação de tecidos, né? O pau-brasil era levado para a Europa, onde era produzido artigos considerados de luxo naquela época, portanto vendidos por preços muito altos, né? Era uma riqueza muito grande que tinha. Olha lá a demonstração, como eles faziam. Essa seiva era retirada da madeira e fazia a pigmentação, né, dos tecidos. Aí nós temos atividades propostas, né, onde tem um trecho de uma carta do escrivão Pero Vaz Caminha, o rei de Portugal, né? Então, a forma como ele escreveu. E, claro, nesse mesmo dia, né, ao saber primeiramente de um grande monte muito alto e redondo e de outras serras mais baixas do sul, com grandes arvoredos. Então, era escrito, foi uma tradução, né, de como ele estava representando ali na carta, tá? Aí nós temos atividades propostas, né? Outro lado da moeda, né? Que a América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a campos, matas e florestas, né? Por povos nativos, que são os indígenas, bem as regiões por eles habitadas, olha lá. E aqui está representando, ó. Bacana, né? Outra imagem representativa, olha lá, da nossa história. E eles representavam os acontecimentos através das imagens. Se vocês prestarem atenção nessa imagem aqui, ó, né? Olha lá. São duas imagens representativas de como era, né? E quando os portugueses chegaram a essas terras, eles enviaram uma carta ao rei, com informações a respeito do lugar. Nessa carta existia a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas, né? Assim que eles chegaram. E após os primeiros contatos, os europeus e os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados, né? Principalmente aqui, ó, como cortar e transportar o Brasil e cuidar das plantações. Era um modo de ser escravizados, né? Muitos indígenas contraíram doenças, como a gripe, o sarampo, que nós conhecemos hoje. Então, isso já vem lá de trás, né? Os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-las. Os efeitos eram muito graves, né? Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os seus próprios rituais religiosos, porque começavam a vir as mudanças, né? Mudaram o tipo de vestimentas, que são as roupas, né? Casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, fugiram para o interior das matas. Foram alguns acontecimentos logo depois que os indígenas entraram em contato com os europeus, tá? Conforme os europeus se espalharam pelo território, os indígenas também migraram para muitos outros lugares mais afastados. Por quê? Porque diante da situação eles estavam entrando em conflitos, então isso tinha que mudar, né? Lembrando que nós já estudamos, né, o tipo de migração forçada, né? Lembram disso? A gente estudou lá no capítulo anterior. Aí nós temos as atividades propostas na nossa apostila, tá? Olha lá, que vocês com certeza já devem ter realizado,
tá? E falando um pouquinho sobre a entrada dos povos, a iniciação de onde iniciou em 1500 com a chegada dos portugueses. Sabemos que quando chegaram aqui já existiam povos, já existia civilização, que é os indígenas. Então fica aí nosso resuminho da nossa unidade de história, beleza? Façam o testezinho que vai estar disposto logo após o vídeo, tá? E até a próxima aula.